ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltar-te as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Tome assento. Glória a Jesus. Glória a Deus. A epígrafe deste salmo fala: amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. Eu gostaria de convidar você para fechar os teus olhos agora. Você vai ouvir uma música. Deus usou essa música para me direcionar para essa pregação hoje. Então escute essa música. É uma música de uns 8 minutos. Escute com atenção e deixa Deus ministrar no teu coração. Pela minha salvação, o que eu daria ao Senhor, o que eu daria ao Senhor, pela minha salvação. Não tendo nada o que oferecer, eu dou meu coração. Não tendo nada o que oferecer, eu dou meu coração. O que eu daria ao Senhor, o que eu daria ao Senhor, pela minha salvação.
a minha salvação. Não tendo nada o que oferecer, eu dou meu coração. Não tendo nada o que oferecer, eu dou meu coração. Cálice da salvação, proclamarei o teu nome, pagarei os votos que fiz em tua presença. Cálice da salvação, proclamarei o teu nome, pagarei os votos que fiz em tua presença. Então te seguirei, sem de ti me desviar. Não importa o custo que isto venha a ter, pois eu te dei meu coração. Jesus, eu te dei meu coração. Jesus, eu te dei meu coração. Senhor, eu te dei meu coração. Jesus. Glória a Jesus. Amém. Pode baixar a música. A música é este salmo. Antônio Cirilo é quem canta. E eu escuto esse louvor há muito tempo mesmo. Há tempo que eu acompanho o ministério do pastor Antônio Cirilo. E geralmente eu uso muito as músicas dele quando eu estou orando. Mas me chamou a atenção essa pergunta: o que darei ao Senhor? E aí eu fui me deparar com essa pergunta, e eu vi que ele está cantando o Salmo 116. E o Salmo 116 é um salmo que nos mostra que o salmista, ele passou por um período de depressão, de tristezas profundas. O versículo 3 fala: cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Ele fala: encontrei aperto e tristeza. Quantos são os que estão vivendo exatamente isso? Ou que já viveram assim? Essa semana ou a semana passada teve alguém que tirou a vida, ou tentou tirar a vida aqui. O ano passado teve várias pessoas que tiraram a própria vida. E infelizmente não são poucos os que cometem suicídio. O desespero os levam a tirar, a ceifar ou a se matar. E nós aprendemos com esse salmo, vamos falar aqui, a se ressignificar ou a se reposicionar.
O versículo 4 ele fala: invoquei o nome do Senhor. Irmão, tudo muda quando nós invocamos o nome do Senhor. Todas as coisas são transformadas quando adoramos a Deus. Ele fala: invoquei o nome do Senhor. Ele diz: Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Ele fala: estava abatido, mas Ele me livrou. Com certeza, se eu fosse chamar aqui pessoas para testemunharem, a gente teria testemunhos muito impactantes aqui. Gente que já foi liberto, já foi livre de angústia, de tristezas, de apertos na alma. E ele vai discorrendo a sua oração, a sua canção. Volta a minha alma ao teu repouso, volta a minha alma ao teu descanso, pois o Senhor te fez bem. O Senhor, Ele sempre vai fazer o bem. A essência do caráter de Deus, nós sabemos que é santidade. E a santidade de Deus é interessante porque a glória de Deus, ou santidade de Deus, ela se manifesta na bondade e na misericórdia. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, diz o salmista. E ele fala: por isso habitarei na presença de Deus para sempre. Deus fala para Moisés: eu vou revelar para você a minha glória, eu vou revelar para você a minha bondade e a minha misericórdia, porque nenhuma carne me ver e viverá. Então eu vou mostrar a minha glória para você, mas eu vou te proteger. Tu vai ver apenas as minhas costas. Moisés foi o homem que na Bíblia Sagrada foi, pelo menos é o único homem que mostra que ele teve uma experiência como essa. Nenhum outro, a Bíblia fala, que teve uma experiência como a de Moisés. A quem muito é dado, muito será cobrado. A quem muito é confiado, muito mais se lhe requererá. E acredito que por causa disso, por causa do nível de revelação que Moisés teve sobre Deus, ele foi privado de entrar na terra da promessa, porque ele não santificou o Senhor lá em Meribá. Ele não honrou o Senhor, ele não santificou o Senhor. O nível de revelação que nós temos da graça de Deus, da sua glória, irmãos, ele traz para nós responsabilidades, prerrogativas. A salvação é um dom gratuito. Hoje, dentro do calendário nosso, é chamado de o Domingo de Ramos. Semana que vem é a Semana Santa. Sexta-feira da Paixão, sábado de Aleluia, Domingo de Páscoa. Foi exatamente no Domingo de Ramos que Jesus ele entra em Jerusalém. E ao entrar em Jerusalém ele chora. Ele chora porque Jerusalém não reconheceu o dia da salvação, porque não reconheceu a oportunidade de libertação. E ele chora, ele lamenta, ele fala: Jerusalém, Jerusalém, assim como a galinha junta os seus filhotes, os seus pintinhos debaixo das suas asas, eu muitas vezes tentei fazer isso. Eu enviei profetas, mas vocês maltrataram, vocês os mataram. Jesus ele chora, ele lamenta porque Israel não reconheceu, não valorizou, não honrou a redenção, a salvação. É nesse dia que Jesus ele entra no templo e ele viu que fizeram da casa de Deus um lugar de comércio. Inverteram totalmente a função, corromperam, profanaram o lugar de culto ao Senhor. E ele pega o azorado e ele começa a bater nas mesas, e ele protesta, e ele fala duramente com aquelas pessoas: vocês tornaram a casa de meu pai
que é uma casa de oração num comércio. O zelo pela casa de Deus fez Jesus ser consumido. E aquele ato de Jesus de zelo fez com que os fariseus, os escribas, ficassem irados com Jesus. Foi nesse dia que Jesus, ele foi procurado por um homem, e ele fala sobre a semente. Ele diz o seguinte: se a semente ela cair no solo e ficar só, aliás, e não morrer, ela fica só, mas se ela morrer, ela produz muitos frutos. Ele está se referindo à própria vida. Ele está dizendo que era preciso ou necessário que ele morresse, que o Filho de Deus, que o Filho do homem morresse para que ele frutificasse. Jesus está anunciando que a morte dele, ela daria frutos, e o fruto é a igreja. Jesus é o sacrifício perfeito. Jesus é o sacrifício que agrada a Deus, e não existe nenhum outro sacrifício que agrada a Deus, irmãos. Só Jesus é o sacrifício que agrada o coração de Deus. Ele morreu por nós, para nos dar salvação, para nos dar vida eterna. A redenção é o resgate de Deus através da fé em Jesus Cristo. A graça de Deus, ela confronta, sim, e a cruz transforma. Entenda uma coisa: a graça de Deus, ela sempre vai confrontar. A revelação da graça, ela traz um confronto, porque quando nós entendemos a graça, na verdade, para entender a graça, eu preciso entender que antes eu sou um miserável pecador, e que preciso de salvação. Homens que se rendem a Cristo são homens que têm revelação da santidade, da graça, da glória de Deus. E a única coisa que eles conseguem fazer, é o que nós lemos e ouvimos através da música, é oferecer a si mesmo ao Senhor. O versículo 12 fala: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Irmão, de todos os benefícios que Deus tem feito, o maior de todos é a salvação. O maior de todos é a vida eterna. O maior de todos é o livre acesso que temos hoje ao trono da sua graça. E talvez você está aqui nessa noite preocupado com negócios, casamento, amizades, e está tudo certo, irmão. Nós somos humanos e nos preocupamos. Mas a palavra de Deus hoje, ela nos leva a pensar nas coisas eternas, naquilo que não é controlado pelo homem. É impossível, aliás, ser controlado pelo homem. Só Deus pode nos salvar, queridos. Então, primeiramente, reconheça de onde o Senhor Jesus te libertou, de onde Jesus tirou você. Que os teus olhos sejam abertos hoje para reconhecer a salvação, a redenção do nosso Salvador. Colossenses capítulo 1, versículo 13, Paulo fala que Ele nos transportou do império das trevas. Ele nos libertou, significa, Ele nos arrancou a força. O versículo 3 fala: cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. É assim a vida daqueles que estão presos no pecado. O pecado, ele traz culpa, ele traz vergonha. O pecado, ele traz insegurança. E todos que estão sem Cristo, eles estão vivendo uma insegurança constante. E todos que estão em Cristo estão vivendo uma esperança constante. Quantos têm esperança viva em seu coração? Essa é a realidade espiritual e emocional daqueles que estão sem Cristo. Pode até parecer que estão alegres, mas é tudo passageiro, momentâneo.
é só dopamina, é só adrenalina. Irmão, a salvação, ela é espiritual. A salvação, ela transforma a nossa vida de dentro para fora. Quando nós recebemos salvação em Cristo Jesus, nós vencemos a morte. Você é nascido de Deus. Você ressuscitou em Cristo Jesus. Paulo fala que Ele nos vivifica. Estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas em Cristo Ele nos dá vida, vida eterna. Nós somos vivos e por isso adoramos ao Deus vivo. Obviamente, o pecado, ele tem as suas consequências, e a mais grave é a morte. O salário do pecado é a morte. O pecado, ele é prazeroso para a carne apenas, mas as consequências são perdição. As consequências do pecado é destruição. O pecado, ele é uma legalidade que dá permissão para que o maligno cause dano. O pecado, ele é uma abertura para maldições se instalarem. E quando você orar, você tem que lembrar disso: Jesus me libertou. Jesus, ele me salvou da morte. Jesus, ele me transformou agora no Filho de Deus. É importante nós reconhecermos o que Jesus fez por nós, irmãos. Lamentavelmente, muitos que nascem nesse ambiente evangélico ou de igreja, eles afastam-se. Tem uma pesquisa que fala um número muito alto demais. Chega a se falar de 83% de crianças que se desviam quando entram na faculdade. E a pergunta é: mas o que leva alguém que cresceu na igreja, cresceu nesse ambiente de glória, como nós cantamos, quem já pisou no Santo dos Santos não consegue viver em outro lugar? Mas o que leva? E existe pelo menos uma possibilidade de uma resposta. É porque eles ouvem e aprendem sobre história bíblicas, doutrinas bíblicas, mas muitos não conhecem o porquê. Eles não sabem responder o porquê. 1 Pedro 3, versículo 15, ele fala o seguinte: que devemos saber responder com mansidão, com brandura, acerca da esperança que há nos nossos corações. Por que você crê em Jesus? Por que você está na igreja? Porque se você não souber realmente por que você está na igreja, por que você crê em Jesus, a tua entrega ela vai ser superficial. A tua devoção não vai ser plena, não vai ser verdadeira. Então pergunte: por que eu creio em Jesus? E busque resposta. Você vai encontrar respostas. Quem não encontra essa resposta, chega um momento que não faz sentido vir para culto, não faz sentido servir na igreja, não faz sentido dizimar, por exemplo, ofertar. Infelizmente não são poucos os que são chamados de desigrejados. E talvez alguns agora estejam assistindo a pregação, e é obra de Deus, viu? É Deus que continua investindo, chamando. Pergunte: o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Comece reconhecendo: eu sou um filho amado de Deus. E eu sou um filho amado de Deus porque Jesus, o Filho de Deus, entregou-se por mim para a remissão dos meus pecados. Comece reconhecendo que sem Cristo Jesus você estava perdido, condenado a viver separado eternamente de Deus no inferno, onde a Bíblia fala que lá há choro
e ranger de dente. No inferno vai viver as pessoas estúpidas. Só pessoas estúpidas vão para o inferno. Só pessoas que ignoram, que desprezam a salvação, vão para o inferno. Porque todos os dias, Jesus está dizendo: eu morri para te salvar. Eu morri para te dar vida eterna. Eu morri para que você tenha paz com Deus e viva aqui nessa terra, mas como um cidadão dos céus. Os tolos desprezam a graça de Deus. Os sábios, eles temem ao Senhor e recebem o dom gratuito de Deus, que é a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. A salvação em Cristo Jesus me liberta da perdição. Ela me reconcilia com o Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. A nossa cultura é uma cultura meio estranha, irmãos. É interessante que nós somos cristãos e nós cremos que quando alguém morre em Cristo Jesus, na verdade ele não morreu, ele dorme no Senhor. Ele entra agora numa outra fase. Ele começa a viver promessas de eternidade. Ele entra no descanso de Deus. A nossa cultura nos leva às vezes a entrar em desespero e tristeza. E é interessante, eu lembrei aqui de uma irmã, e ela orientava os filhos que no dia que ela morresse, ela fez a playlist dela. É para cantar esses louvores aqui. Louvor de fogo, louvor pentecostal, bem animado. Mas quem consegue? Mas eu já participei de um funeral que parecia uma festa. Eu estava em Palmas. Teve um acidente. Jovens estavam vindo de um congresso, foram ministrar e na volta morreram. Acidente. E foi um negócio muito poderoso. O pregador foi muito cirúrgico. Levou todos a olharem para a promessa da vida eterna, para os galardões da eternidade. E ele falava com certeza que aqueles jovens, ele era pastor deles, ele tinha um conhecimento da vida deles, eles estavam vivendo agora o melhor de Deus para as suas vidas. Estavam libertos, eles não corriam mais nenhum risco de se perderem. E aí virou a chave, o culto ficou pentecostal. E naquela tarde eu vi dezenas de pessoas se converterem. Entenderam a mensagem da cruz. Nós precisamos voltar para a mensagem da cruz, queridos. Nós precisamos voltar para a revelação que Paulo fala sobre a cruz. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crer. É simples e puro, como diz o apóstolo Paulo. Paulo fala para os coríntios: eu receio que assim como a serpente, ela enganou Eva, assim como Eva foi enganada pela serpente, vocês também sejam enganados e vocês venham se afastar ou se apartar da pureza do Evangelho, da pureza de Cristo. É um risco que corremos, irmãos. Paulo fala que ele tinha receio. Todos os dias eu oro pela tua vida. Todos os dias eu oro por todas as ovelhas que Deus tem nos dado a graça de pastorear. E a minha oração é: Deus, sustenta na tua presença. Jesus, ajuda os teus filhos nas suas batalhas espirituais, que eles tenham discernimento que existe uma guerra espiritual. Nós temos visto Deus fazer milagres no nosso meio. Deus tem nos surpreendido aqui em cada momento, não é nem mais em cada culto. Cada momento que a gente se reúne, Deus ele faz algo surpreendente. E quem experimenta é quem está presente. Me chamou a atenção um TLC aqui uma terça-feira, muita chuva, mas o remanescente veio.
E Deus surpreendeu o remanescente. Você quer viver surpresas de Deus? Esteja nos lugares que requer um sacrifício para você estar. As quarta-feiras, elas são aqui diferentes. Eu acredito particularmente que é por causa do sacrifício, do esforço que muitos fazem para estar aqui, porque é meio de semana. A renúncia que muitos têm que fazer para estar aqui. Deus, Ele é um Deus que surpreende os seus filhos. Mas para vivermos surpresa, nós vamos ter que renunciar. Eu vou ter que pagar os meus votos, e pagar os votos, irmãos, é preço, é pagar o preço. E não é o preço da salvação, porque Jesus já pagou o preço da salvação. Ele já pagou o preço da vida eterna. Jesus já pagou o preço, irmão, da comunhão com o Pai. Agora eu pago um preço, que esse preço é o esforço, é a renúncia, é a dedicação. E para isso eu tenho que escolher sempre estar no centro da vontade de Deus. Eu vou ter que discernir, cara, é muito melhor eu ficar na presença de Deus do que assistindo uma dorama. E Deus vai surpreender quem está perseverando, quem está buscando a sua presença. Essa semana nós completamos 13 dias consecutivos que estamos vindo para a oração do meio-dia. Eu resolvi abrir um propósito. Eu falei assim, eu vou escolher um horário para eu estar na sala de oração. Um dia eu compartilhei um vídeo do pastor Josué Brandão, e ele fala sobre disciplina, sobre horários. Você tem hora para entrar no seu trabalho, ele vai falando, você tem hora para almoçar, hora para jantar, hora para merendar, você tem a hora do seu treino, você tem hora para tudo. E ele pergunta, qual é a hora que você separou para buscar a Deus em oração? Uma irmã mandou uma resposta, meu Deus, eu sou disciplinada para muitas coisas, menos para buscar a Deus. Ela disse, eu preciso mudar. Tem gente que é disciplinado para tudo na sua vida, menos para buscar a Deus. Qualquer coisa faz ele, não é tão importante estar no culto, não é tão importante estar na oração, não é tão importante, e vai embora. Os missionários, eles têm uma dor, eles sofrem uma dor, eles sentem na pele. Infelizmente acontece quando a receita cai de um mantenedor, a primeira coisa que esse mantenedor tira é a oferta missionária. A igreja, ela sente isso também. Muitos que são membros, quando aperta, a primeira coisa que eles tiram do orçamento é a fidelidade, é o dízimo. Não faz isso não, irmãos. Olha para o que Deus fez na tua vida. Olha para o que Deus já realizou na tua vida. Olhe para os benefícios do Senhor. Tantos benefícios. Quantas bênçãos Deus tem te dado? Vamos lá, irmãos. Quantas bênçãos você pode contar? Quantas bênçãos, quantas vitórias, quantos livramentos, quantos dons, quantas oportunidades, quantas conexões. Irmão, talvez você não consiga conferir, pontuar. Quem tem sido abençoado aqui à beça? Quem tem vivido bênçãos sem medida? Faz barulho aí para Jesus se alegrar contigo. Bênçãos incontáveis, irmãos. O dinheiro é uma bênção, mas o dinheiro, por ser uma bênção, se não soubermos administrar, pode se tornar uma maldição. Tem gente que se embaraça, não é com coisa ruim não, é com coisa boa, irmãos. É com bênção demais. Não se embarace com nada, irmãos. Não deixe que as bênçãos se tornem um peso na tua vida espiritual, na tua vida com Deus. Não deixe que as bênçãos sejam um atrapalho no teu casamento, na tua relação familiar.
Conversava ontem com o Everton, com a Sueli um pouco, e estavam me contando que estavam falhando, estavam se distraindo dentro da casa, mas graças a Deus corrigiram. E todos nós temos fraquezas e somos limitados, e às vezes pontos cegos, não estamos enxergando as nossas próprias faltas. Mas aí tem a igreja. A comunhão é uma bênção para a tua vida, irmãos. A igreja é uma bênção na tua vida. Célula é uma bênção na tua vida. Por quê? Porque é nesse ambiente de relacionamento que tem gente que vai te alertar, que tem gente que vai te confrontar, que vai chamar a tua atenção. Interessante que alguns eles fogem ou tentam fugir, né? Alguns bloqueiam o celular. Agora é a onda do cancelamento, né? Cancelou, meu irmão. Meu Deus do céu. Mas aquele que está em Cristo Jesus, ele está também inserido na igreja, no corpo de Cristo. E nós fortalecemos uns aos outros. Quantos precisam ser fortalecidos? Quantos são gratos pela comunhão? Olha só, te falei da bênção da salvação, da vida eterna. Mas junto com a bênção da salvação, você tem essa bênção, a bênção da igreja. A igreja é uma bênção para a tua vida. Diga assim: a igreja é bênção na minha vida. E igreja não é essa estrutura física, a igreja é os irmãos, é a comunhão, irmãos. Onde tem comunhão, a Bíblia fala que Deus ordena vida e bênção para sempre. Salmo 113, se eu não estou equivocado. Só o fato de você estar no culto, na comunhão, já é uma bênção para você. Você está recebendo vida, você está recebendo bênção. Deus está te fortalecendo nessa noite. Todas as vezes que você está na célula, na reunião de célula, você já está abençoado. Esse é um benefício de Deus. Um outro benefício que vem, vamos falar aqui com todo respeito, de lambuja com a salvação: o Espírito Santo. Diga assim: Espírito Santo, eu te amo. Glória a Jesus. Aliás, como é que soa para você falar Espírito Santo, eu te amo? Eu te amo, Espírito Santo. Eu não sei quantas vezes você fala isso para ele, mas é importante você reconhecer que o Espírito Santo, ele é a pessoa mais importante da tua vida. Ele não é a coisa, ele não é algo, não, ele é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus. A pastora Ana ministrou hoje no batismo sobre a presença do Espírito Santo na nossa vida. Jesus disse: eu não deixarei vocês órfãos. Vocês não são órfãos, vocês não estarão órfãos, porque o Espírito Santo, o Espírito da consolação, ele estará com vocês, e ele habitará em vocês. Eu tenho afirmado que toda crise de identidade, ou disfunção de identidade, ou desvio de identidade, todo sentimento de orfandade é resolvido, é eliminado com a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele só vem sobre quem é filho de Deus. Ele não vem sobre o mundo, ele só vem sobre quem é filho de Deus. O Espírito Santo é o selo, ele é o penhor que garante que eu sou filho de Deus. Na hora que a trombeta tocar, e ela vai tocar, pode ser agora, pode ser em qualquer instante, a trombeta vai tocar, irmãos. Os que estão selados com o Espírito Santo, eles ouvirão o toque da trombeta. E a Bíblia fala que esses serão arrebatados. Nós seremos arrebatados, não precederemos os que dormem no Senhor,
porque os que dormem, agora eles estão descansando. Mas é interessante que nós não estamos atrás, eles não estão na nossa frente, eles estão no local de descanso, descansando das obras, das lutas, das guerras. A Bíblia fala que nós, os vivos, não vamos preceder os mortos. É interessante, eles ressuscitarão primeiro, e juntamente com ele nós subiremos e encontraremos com o Senhor, e para sempre estaremos com ele. Olha para cá, é o Espírito Santo na tua vida que garante que você é filho de Deus, que te garante vida eterna, que garante que você não é deste mundo. Eu vou repetir, o Espírito Santo, ele vem apenas sobre quem é filho de Deus. E quem é filho de Deus é aquele que crê que Jesus é o Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12, está escrito que somente nele há salvação. E não importa, não tem salvação no outro nome, somente em Jesus. Está aqui. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O nome de Jesus foi exaltado. O nome de Jesus, ele foi, irmãos, glorificado. Aleluias. Mais uma vez, diga assim: Espírito Santo, eu te amo. Honre a presença dele na tua vida. Fale com ele, converse com ele. É ele que te capacita a frutificar. O fruto do Espírito é dele, irmãos. Dependa dele. É o Espírito Santo que te santifica. Ele te santifica por meio da pregação, da palavra, da convivência com os santos. É a unção do Espírito Santo que te capacita a ministrar, por sinal. Naquilo que você não é capaz, ele te capacita. Naquilo que você tem medo, ele te dá coragem. Quantos estão sendo encorajados? Talvez você fale assim: meu Deus, eu estou com medo. Mas se você orar, ele vai te encorajar. Ele vai te lembrar que você já recebeu o Espírito de poder, de amor e moderação. Você vai se achar muito grande. Literalmente. Lembra de Sansão? O Espírito Santo estava sobre ele. Nada podia contra Sansão. Só falando de benefícios da salvação, o que vem junto com a salvação. A pergunta do salmista é: o que eu vou dar ao Senhor? E a minha hora já acabou. É sempre assim. Vamos lá. Versículo 16. Ó Senhor, deveras sou o teu servo, sou teu servo, filho da tua serva, soltar-te as minhas ataduras. Quantos reconhecem que são libertos, que são livres? Ele fala: oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. É como o pastor Cirilo canta: eu não tenho nada para te oferecer, então eu vou te dar o meu coração. Às vezes eu me meto em muitas bocas, irmãos, muitos problemas, bons problemas, e às vezes a preocupação quer reinar o meu coração, medo quer reinar o meu coração, incerteza, insegurança. E eu comecei a fazer uma oração para Deus. Esse tempo eu falei: Deus, eu quero te ofertar gratidão, eu quero te ofertar alegria, eu quero te ofertar paz. Eu não quero chegar perante o Senhor com o coração atribulado, com o coração entristecido, com o coração cheio de acusações.
com dúvidas. Eu quero chegar com um coração cheio de fé. E é isso. Você pode orar também, como eu. Porque na minha experiência, geralmente, a gente chega perante Deus com preocupação, com pedidos, não é assim? Com intercessão. Eu falei, Deus, está tudo certo. A tua palavra diz para eu lançar toda a minha ansiedade, mas eu quero ir além, Senhor. Eu quero chegar e te oferecer o meu coração alegre, meu coração em paz, um coração cheio de fé. Oferecer-te em sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Quando se fala de entregar o coração a Deus, irmãos, vamos lá. Inclusive para ter um coração cheio de fé, um coração cheio de paz, de alegria, de pureza, um coração que agrada a Deus, um coração sincero. Até isso, irmãos, a gente só vai oferecer se dele recebemos, porque tudo vem dele. Você já percebeu que nós não temos de fato nada para oferecer, se dele não recebermos? A boa palavra, Rafael, é que Deus, Ele tem tudo para nós. Juntamente com a salvação, o apóstolo Paulo fala, Ele não nos poupará de mais nada. Está lá em Romanos capítulo 8. Não sei exatamente qual o versículo, 33 ou 34. Ele não poupou o seu próprio filho. A pergunta é, Ele nos poupará das demais coisas? A resposta é óbvia, não. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Jesus, Ele veio para nos dar vida plena aqui, irmãos, plenitude. Somente em Jesus há plenitude, irmãos. Somente nele nós conseguimos viver o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Somente nele nós conseguimos viver, como diz o apóstolo Paulo, a largura. Ele fala de largura, ele fala de altura, de profundidade, o comprimento do amor de Cristo. É somente nele. Todas as promessas de Deus são sim em Cristo Jesus. O que darei eu ao Senhor? O Cirilo fala, cantando o salmo, não importa o custo que isso venha a ter, pois eu te dei meu coração, Jesus. Quem já deu o coração para Jesus aqui? O que eu daria ao Senhor, o que eu daria pela minha salvação? Ele vai ficar repetindo isso o tempo todo. E a frase que me chamou a atenção, isso, não importa o que isso vai me custar, não importa o custo que isto venha a ter, pois eu te dei o meu coração, Jesus. Você pode dizer, não importa o custo que isto venha a ter, pois eu te dei meu coração, Jesus. Coloque-se de pé no seu lugar. Deus é fiel. Nós vamos louvar o Senhor. Eu sinto a presença dEle aqui nesse lugar. Enquanto os irmãos vão estar ministrando louvor ao Senhor, você que hoje está aqui e ainda não confessou Jesus como teu Salvador, hoje é o dia da tua salvação. Você entendeu, porque o Espírito Santo te deu entendimento. Você ouviu eu pregar aqui, você ouviu o Espírito Santo falar com você.
Você que precisa reconciliar, você também pode fazer isso nessa noite. Enquanto vai ser ministrado louvor, você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui à frente. E você vai dobrar os teus joelhos, não perante esse palco ou plataforma ou altar, mas perante o Senhor, se rendendo a Ele. Glória a Deus. Vamos lá, Gabriel. Não se turbe os vossos corações, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo, pois conheceis o caminho para onde eu vou. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Aquele que tem os meus mandamentos, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é os que me amam. Se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também os amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Quero te amar mais,
Jesus. Glória a Deus. Espírito Santo, só tu podes operar salvação no coração dos homens. Ninguém confessa que Jesus é o Cristo se não for por ti, Espírito Santo. Opera aqui nessa noite. Opera nos nossos corações. Opera, Espírito Santo. Sim, Senhor. Pai, não deixa o diabo ceifar as vidas. Liberta, Senhor. Quebra toda a maldição. Salva a família inteira. Opera a salvação, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Santo, santo, santo és tu. Tu és poderoso, Senhor. Tu és poderoso, Jesus. Deus é fiel, queridos. Você que está orando por salvação de família, pela tua família. Você que tem clamado a Deus para que haja salvação na tua casa, avivamento, renovação. Eu quero te convidar nessa noite a perseverar, a lutar pelos teus, a entrar realmente em guerra, e haverá salvação em nome de Jesus. Haverá transformação em nome de Jesus. Aquele que fez a promessa, Ele é fiel. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aproveite para orar pela tua família. Cite os nomes. Existe alguém da tua família que ainda não é salvo? Entrega ao Senhor. Existe alguém da tua família que está frio, que está espiritualmente fraco? Interceda. Ore ao Senhor. Em nome de Jesus. Nós oramos, ó Pai, por cada casa, por cada família, por cada filho, por cada neto, marido, esposa. Nós intercedemos, ó Deus. Abre os olhos. Revela-te, Jesus. Opera o novo nascimento. Quebra as cadeias, quebra os grilhões e liberta em nome de Jesus, ó Pai. Espírito Santo, sopra avivamento nessa noite. Sopra avivamento nos corações. Em nome de Jesus. Diga assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga: eu e a minha casa adoraremos ao Senhor e nos alegraremos nele todos os dias. Amém. Aplauda bem forte a Ele em nome de Jesus. Amém. Fica em pé. A gente já vai encerrar. Hoje pela manhã realizamos o batismo nas águas. Quantos foram batizados hoje? Estão aqui? Glória a Deus. Joel foi batizado. Eu pensei que tu já era batizado. Glória a Deus. Que bom, né? Quem mais? Vem cá na frente, vocês que foram batizados. Sobe aqui comigo, rapidinho. Sabe aí, vocês que foram batizados hoje pela manhã, sabe aqui, a gente vai apresentá-los para a igreja que não estava de manhã. Glória a Deus. Eu só não lembro exatamente os nomes, tá? Por isso que eu não vou chamar. Bem que tem uma lista aqui, né? Acho que vou até abrir ela aqui. Glória a Deus. Conseguiram fazer o vídeo, Verão? Cadê o pessoal? Conseguiram fazer o vídeo? Ah, legal.
Tem mais alguém que foi batizado hoje pela manhã? Vem cá. Vem. Eu não sei chamar por nome assim. Glória a Jesus. Deixa eu ver se eu acho essa lista aqui. É tanta lista, irmão. Não sei se essa está atualizada. Que alguns são mas a maioria foram da sede. Por isso que eu estou achando pouco aqui. A maioria foi da sede. Só da sede, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas da sede. Vocês já foram libertos, já viu? Ou vocês estavam no culto infantil? Estavam no culto? Tem mais gente. Só faltou, né? Você pode se alegrar ao Senhor pela vida dos irmãos? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Bora recuar um pouquinho para lá, que a gente vai assistir um vídeo aqui, olha aqui. Depois a gente ora com vocês. Solta o vídeo para nós aí. Quiser sentar, pode sentar, rapidinho. Glória a Deus. Vem para cá para nós orar. Glória a Deus. Tem hora que os equipamentos também falham, irmão. Aí é uma luta muito grande. Fica de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Todos os nossos irmãos estão inseridos em célula. E isso é o que proporciona a consolidação, a edificação, o treinamento. E muitas pessoas têm sido batizadas para a glória de Jesus. E eu tenho orado para Deus, para que ninguém se desvie mais. E você ouviu hoje uma pregação, e a resposta é: entrega o seu coração ao Senhor. Escolha sempre o Senhor. Isso o tempo todo, irmãos. Amém? E uma das formas de você se entregar é intercedendo, é orando, é amar a Jesus e amar as pessoas. Ore. Quando você ora para Deus, você está sendo fortalecido. Nós realizamos 24 horas de orações, de sexta para sábado, ontem. Eu vim para cá meio-dia. Aí quando eu vi, eu estava sozinho na sala. E aí chegou o Cauã. E aí ia dar 2 horas. Eu falei, rapaz, eu preciso comer. E aí o Cauã ficou até 3. Graças a Deus por ele. Mas nós precisamos melhorar muito como igreja no aspecto oração. Quando a gente mostra aqui o relatório na terça-feira, nós já passamos de 700 pessoas, pelo menos que estão participando de células e tudo mais. Mas quando vai para a oração, nós estamos muito abaixo. A gente não consegue reunir o dízimo num propósito de oração. E isso vai mudar. Você vai colocar isso, cara, eu preciso melhorar minha vida de oração. Quinta-feira agora nós faremos uma vigília. Desde que paramos de ir para o monte, eu não lembro de ter feito vigília a noite toda aqui. E já faz um bom tempo. Então, te prepara para você estar aqui quinta-feira. Termina a célula,
e vem para cá. Já vai estar aberto aqui, tá? Começa oficialmente 10 horas, mas antes das 10 já vai estar aberto. E vamos até amanhecer do dia. Sexta-feira é feriado da Paixão de Cristo, sexta-feira santa. E aí na sexta-feira à noite não teremos a vigília, até porque vamos passar aqui a quinta-feira a noite toda em nome de Jesus. Amém? Tem sido uma bênção. Quem vem para cá na sexta-feira sabe do que eu estou falando. É muita glória de Deus aqui nesse lugar. Toda vez a gente fica com a sensação de querer ficar mais, mas tem as obrigações do sábado. Só que sexta-feira é feriado, então a gente vai ficar aqui à total disposição do Espírito Santo. Amém? Levante sua mão para cá. Ore pela vida do irmão, dos irmãos aqui que foram batizados. E é uma bênção, né? Olha, aqui, por exemplo, tem 3 adolescentes. Glória a Deus. Os adolescentes estão amando o Senhor Jesus. Jesus, obrigado por todos os irmãos que hoje foram batizados. Nos alegramos com o Senhor e com eles aqui, Senhor. E oramos para que eles cada dia amem o Senhor. Que o coração deles cada dia sejam incendiados, sejam aquecidos pelo Teu Espírito Santo, que eles sejam capacitados pelo Senhor e que eles vivam a simplicidade, a leveza do Evangelho, Senhor, sem religiosidade, sem fanatismo, mas que eles apenas amem o Senhor e se rendam ao Senhor a cada dia. Em nome de Jesus, Pai, nós consagramos ao Senhor as nossas vidas. Como disse o salmista, como disse Davi, Senhor, eu tomarei o cálice da salvação, eu vou te oferecer sacrifícios de louvor, eu pagarei os meus votos na presença do teu povo, nos atos da tua casa, te serviremos para todo sempre, Jesus. Nós somos teus, nós somos tuas ovelhas, tu és o nosso Deus. Deus, eu oro por todos que estão aqui nessa noite, que a paz que excede todo entendimento guarde o coração de cada um, guarde a mente de cada um. Deus, que tu venha socorrer o aflito, que o Senhor venha ajudar aquele que está em batalhas, ó Deus. Peleja por essa pessoa, peleja pela casa de cada um aqui, Senhor, e opera milagres nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Te agradecemos e declaramos, ó Deus, uma semana de frutificação no teu reino, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma boa noite para você, uma semana abençoada. A gente se vê quarta-feira. Terça-feira não teremos TLC aqui. Se prepare para a vigília, que vai ser muita glória de Deus nesse lugar.